Obrigado, Bruno. Bom, vocês viram aqui uma série de experiências extremamente interessantes que falam de vários desses aspectos aí de ambientes de inovação social. E agora, para diminuir um pouco essa pouca utilização do potencial de colaboração humana que o Bruno falou, nós precisamos da colaboração de vocês para participar desse processo, debatendo com perguntas, com questionamentos. Eu vou passar para a Sam, que tem já algumas perguntas que nós temos aí na rede, para começar, e aguardamos também as de vocês. Boa tarde, tudo bem, pessoal? A gente tem algumas perguntas aí. Em primeiro lugar, todo mundo te ama, Guta. Posso falar em nome de todo mundo, né? Sam, se tu me permite, eu tive muita crítica na minha vida profissional porque eu gostava das pessoas e queria ajudar e diziam, tu és muito mãezona. Isso hoje é um grande elogio. Eu tenho um grupo em São Paulo proveniente das nossas turmas lá, que eu dou aula na SPM, que eles criaram os Filhos da Guta. Eu não me incomodo com trocadilho, mas eu adoro isso. Obrigada. Acho que a coisa assim que mais apareceu no Twitter nesse momento, todo mundo ficou muito entusiasmado com tudo, mas era assim, Guta, eu te amo, eu posso ver você o dia inteiro, eu adoro você. Muito gostoso isso, parabéns, viu? E a gente tem uma pergunta, a primeira pergunta é para o Renato. A Daiane, do blog Vivo Verde, ela é de Tocantins, ela falou que fica... Vou ler a pergunta dela para você tentar entender até. Ela é lá do norte, uma região bem diferente. Ela fala, sabendo da seca e da falta de alimentos no Nordeste, ela gostaria de saber se há algum negócio social iniciado por lá. E caso tenha, como fica a questão política, que ela vê como o maior problema para resolver a seca e a fome na região. Ela é engenheira ambiental. Acho que é importante falar que ela acaba tendo um foco bem diferente. É interessante a gente estar recebendo uma pergunta relacionada ao Nordeste, porque a gente está indo para lá agora. Então, a gente está abrindo um escritório em Recife. Estamos contratando pessoas lá, até o pessoal da internet que tiver afim de se candidatar. Estamos contratando pessoas para o nosso escritório em Recife. Por quê? Porque a gente acredita que a Nordeste é um espaço muito interessante para a criação desses novos modelos de negócio. Então, a gente chega a receber mais ou menos 300 a 400 aplicações no nosso processo de aceleração, no nosso processo de apoio às empresas. Posso dizer que pelo menos 20% delas é do Nordeste, mas infelizmente nenhuma relacionada à seca ou à fome. A grande maioria deles são negócios sendo desenvolvidos relacionados ou à saúde, né? Então, clínicas, tecnologias para a saúde, ou outras tecnologias de uma forma geral, mas sendo desenvolvido ali na região de Pernambuco, principalmente, que tem o polo digital. Então, eu não saberia responder como que a gente poderia desenvolver um negócio para a seca do Nordeste. Mas, certamente, o Nordeste é uma região muito interessante para o desenvolvimento desses novos modelos de negócio. Posso meter um bico só para dar um exemplo interessante que teve uma participação aqui de Santa Catarina, lá no Nordeste. Tem um projeto que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, no sertão da Paraíba mesmo, interior de Campina Grande, onde eles utilizaram o conhecimento para capacitar pessoas para extrair, por meio de poços artesianos, água salobra, que não era potável, utilizar essa água para produzir algas específicas que são utilizadas no setor farmacêutico, gerando uma fonte de renda, e o resíduo gerado por esse processo foi transformado em alimento para tanques de peixes. E o próximo processo de produção da alga acaba gerando uma potabilidade da água. Então, produz água, alga e peixe, né? E o processo foi absolutamente incorporado pela comunidade, o que prova que dá para se trabalhar com conhecimento sofisticado, obviamente com gestão, e levar isso para as pessoas transformarem em resultados. Ainda tem tempo de eu só fazer um
comentaram. Na verdade, eu lembrei agora. Assim, a gente tem uma máxima, na verdade, na Artemisa, quando a gente está trabalhando com os empreendedores, que os empreendedores eles querem fazer tudo. Né? Se você deixar, eles saem fazendo, são muito desfocados. O nosso trabalho dar uma disciplina no processo de trabalho. E uma máxima que a gente falou assim, olha, se já existe, a inovação é muito legal, é muito bacana, a gente precisa inovar, mas se já existe, vamos primeiro começar copiando. E aí, no processo de você fazer copiando, ou seja, fazendo algo que já existe, você vai descobrindo que você precisa fazer algumas pequenas modificações, e aí o processo de inovação vai acontecendo. Né? E aí, nesse caso específico, a gente trabalha com negócios no mundo inteiro. Tem um negócio no Quênia, na verdade, que trabalha exatamente com seca. Então, o que eles fizeram, basicamente, o Quênia é muito parecido com a região Nordeste, que, na verdade, não é falta de água, mas a água é muito esparsa. Né? Então, existe água em algumas regiões, mas ela é bastante esparsa, ela não é bem distribuída. Então, o que eles fizeram, na verdade, foi uma solução super simples de tecnologia, que é uma bomba que funciona a tração humana. Então, é um pedal, na verdade, as pessoas ficam pedalando alguns minutos por dia, né, de manhã e à noite, e no início da noite, que é o momento de regar a plantação. E o desenvolvimento dessa tecnologia, a implantação dessa tecnologia como um negócio lá na região do Quênia, teve um aumento de 300% em todas as famílias que adquiriam esse produto. Hoje chama Super Money Maker Pump, é o nome do produto. A empresa chama Kickstart. E a riqueza que está sendo gerada pela introdução desse produto, pelos produtores que a compram, já está representando quase que 0,6% do PIB do Quênia. Né? Então, o que a gente está começando a trabalhar é como que a gente consegue também pegar algumas inovações que existem em outras partes do mundo para também trazer aqui para o Brasil. Eu vou pedir para o pessoal mandar perguntas depois para você por Twitter, ok? Você quer falar qual é o teu Twitter, por favor? Boa Pode pergunta. mandar para a Artemisa mesmo? Renato Chiama. Tá. Tudo junto. A gente publica depois no Twitter do Social Good, tá? Agora, vou numa ordem, tem duas perguntas para a Renata. A primeira é do Anderson, do Movebla, que é um blog voltado só para trabalho móvel e que usa muito espaço de coworking. Ele pergunta como o Hub faz para unir as pessoas dos diversos hubs do Brasil e do mundo. Aí tem uma outra pergunta, vou fazer as duas, você tenta aproveitar. É do Guilherme, ele disse que é de Curitiba e percebeu que você deve ser do Rio. Acertou. E que ele pergunta como um espaço como o Hub funciona numa cidade conservadora e fechada como Curitiba. Tá. Então, a primeira pergunta, né, como que todo mundo se conecta? A gente tem uma plataforma virtual interna que se chama HubNet. Quando você se torna membro do Hub, você passa a ter um perfil dentro dessa plataforma. Ela é muito parecida com o Facebook no formato, mas o nome da plataforma, na verdade, é National Field, que usa. E o objetivo realmente são trocas profissionais e os grupos que se formam lá dentro, os projetos que você faz parte, estão relacionados também com os seus interesses. Então, você não vai postar lá o que você fez hoje, se você está com fome, ou foto da festa, né? A ideia é realmente você trocar ideias sobre assuntos que estão relacionados à sua atividade profissional e aos seus interesses. Então, dessa forma, as pessoas se conectam. E também existem encontros nacionais e globais. Hoje, eles têm foco nos fundadores e nos hosts, que são as pessoas que trabalham dentro dos hubs. Então, os membros ainda não estão participando desses encontros, mas a gente está pensando assim para o futuro, principalmente no Brasil, possibilitar algumas vagas para que as pessoas comecem a participar mais e entender melhor como que a gente pensa a estratégia do hub, como que funciona tudo lá dentro para os membros poderem fazer mais parte. Sobre a pergunta de Curitiba, né? Quando a gente pensou em levar o hub para Curitiba, era uma preocupação nossa também. Eu sou do Rio. A Jéssica, que é a outra sócia, ela é de Minas. A Laís, que é a nossa outra sócia, é daqui de Santa Catarina. E o Bruno Volpe é de Curitiba. E Curitiba é toda assim. Na verdade, quando a gente começou a fazer a pesquisa, logo em agosto de 2010, saiu uma pesquisa dizendo que mais do que 50% da população de Curitiba era formada por não curitibanos. E essa questão também de que curitibano é fechado...
É mais fechado um pouco que outras cidades, de alguma forma, mas eu percebi isso como sendo um mito também, depois que eu me mudei para lá. Já faz 8 anos que eu estou em Curitiba. E aí a gente está. Então, bom, Curitiba é fechada, tudo bem, mas vamos começar a conversar com as pessoas e ver o que elas acham disso. Então, a gente começou a tomar café com um monte de gente que a gente achou que poderia se interessar pelo Hub. Foram mais de 150 cafés, né, mais de 150 pessoas com quem a gente conversou, e a gente tinha uma série de perguntas. E uma delas era isso: como você acha que os curitibanos vão receber? Aí todo mundo, sem exceção, respondeu: olha, eu acho que realmente Curitiba é uma cidade muito fechada, mas eu tenho vontade de colaborar, de trocar experiência. E foi assim com mais de 150 pessoas. E a gente percebeu que, na verdade, isso é um mito, né? Se todo mundo que a gente conversou acha que as outras pessoas são assim, mas elas não são, quem são essas outras pessoas, né? Eu vou perguntar, eu sou paranaense. Eu nasci numa cidade bem pertinho de Curitiba, Ponta Grossa, e eu fui para Curitiba com 12 para 13 anos. Saí de lá há 7 anos, então a gente trocou de lugar. Eu estou em São Paulo desde então. E eu acho que você deve ter conversado com 90% de pessoas que eram de outra cidade e moravam em Curitiba. Eu não boto fé que a maioria dos 150 fosse realmente nascida e criada em Curitiba. Desculpa. Será? Eu não... Depois você faz um levantamento e me conta. Você saiu há 7 anos. Eu acho que os últimos 8 anos estão diferentes. Eu acho, assim, é claro que você sente um baque, não é... Eu sou do Rio. Quando eu vou para o Rio, eu me assusto, às vezes, um pouquinho assim. Curitiba é mais conservadora. Você não sai de short na rua e chinelo e ninguém te olha. Todo mundo te olha. E algumas pessoas com olhar de reprovação. E no Rio, você vê isso é muito comum, porque é uma cidade mais quente, né? Enfim, praia. Curitiba não, todo mundo está sempre de calça, bota e tudo. Então, quando vem o verão, é alguma coisa que assusta. Você vê pele, você vê as pessoas se comunicando mais, você vê as pessoas mais abertas. Mas é um estilo, não significa que as pessoas não queiram colaborar, que elas não queiram contribuir, que elas não queiram compartilhar, que elas não queiram se envolver e participar de eventos, enfim. Isso, a gente está descobrindo isso com o Hub e com todos os movimentos que estão surgindo em Curitiba, que estão com esse foco também, estão dando super certo. Eu vou emendar uma pergunta que tem para o Fiats, é da Elenara, de Porto Alegre. Ela pediu uma explicação melhor sobre a proximidade física como agregador dos objetivos, que não ficou bem claro. E ela emendou também uma pergunta falando como é que fica a questão do home office. Como a gente está falando de coworking, acho que dava para a gente aproveitar e emendar o assunto. O home office é um espaço que se conecta por rede, né? E o que nós estávamos falando antes da questão do espaço físico, e como ele agrega, como ele ajuda a atingir os objetivos e cumprir as causas, é porque os espaços permitem o contato pessoal entre os membros de uma determinada comunidade. E ainda, por mais que nós tenhamos evoluções fantásticas no mundo da internet, etc., por enquanto ainda nada substitui o relacionamento face a face, a experiência das pessoas conviverem, né? Por isso que mas é claro que esse ambiente tem que ser bem desenhado, bem estruturado para estimular o processo de contato. Se você cria um ambiente árido, complexo, difícil, você tem escritórios, os escritórios antigamente eram extremamente separatistas, né? Hoje você tem tendências, como foi mostrado aqui no caso do The Hub, de estimular o contato, de permitir que as pessoas tenham um olhar para poder conversar e tal. E isso ajuda a cumprir os determinados objetivos e as causas. Posso aproveitar e já fazer o gancho aqui com algumas perguntas do pessoal da plateia? Guta, teu fã-clube, acho que está te aguardando. Fala um pouco, eu vou fazer 3 perguntas rápidas aqui, já para todo mundo se preparando, mas queria que a Guta falasse, que é uma pergunta que eu acho que cabe bem no teu caso, sobre a transição, como é que é o caminho da transição de um profissional de mercado para um profissional social, que é um pouco, acho, da tua experiência. Queria pedir para o Bruno refletir um pouco sobre uma pergunta interessante aqui, se essa busca constante pelo inovador, de fato a gente tem uma certa febre e moda, né, da questão da inovação, como se inovação fosse só criatividade, né, e se essa criatividade tivesse ser uma coisa genial.
E a pergunta vai nessa direção. A busca constante pelo inovador não exclui, de certa forma, as ideias boas que já estão dando certo e que podem continuar acontecendo, né? E queria perguntar lá para o Renato, que eu acho que você tocou no ponto também da questão do financiamento. Tem duas perguntas aqui que tratam de dinheiro, que é a questão de como realizar um trabalho socialmente relevante que seja remunerado, como é que a gente faz isso, e outro que vai um pouco nessa direção também, é como organizar um grupo informal que desenvolve atividades de caráter social numa comunidade para que eles se tornem sustentáveis sem depender de projetos, sem gerar dependência. Começamos contigo, Guta. Pode ser. Eu não vejo uma separação entre um profissional de mercado e um profissional social. Eu associo isso a nós somos multifacetados. Nós ocupamos vários papéis diariamente. Então, não tem como dizer hoje eu estou com esse chapéu, amanhã eu vou estar com outro, porque a cada momento a gente está atuando em várias frentes, né? Eu trabalho... Imagina, eu organizei eventos anos a fios, então 200, 300 itens simultâneos é uma coisa comum. Assim, eu gosto dessa diversidade de variedade. Eu associo na minha vida esse papel, vários papéis diariamente, né? Eu tenho a minha vida profissional, eu atuo como consultora, hoje voltada para a inovação, estou dentro de um projeto enorme, aí junto com o Zé Eduardo, enorme, né? Uma responsabilidade monstra, onde a gente senta, faz reunião, coordena projeto, motiva pessoas, busca resultados, e tem o meu lado social, onde eu atuo como profissional. A minha experiência pessoal eu levo para as causas que eu posso colaborar. Isso como eu falei para vocês, né? Eu fui educada nesse sentido de que o ser humano vem antes de tudo. E a grande descoberta, depois que eu comecei a estudar inovação, que comecei a mergulhar no design thinking e modelo de negócio, é que trouxe uma resposta para mim muito importante, que na minha vida de estudante ou quando eu comecei a trabalhar, eu não entendo, como eu falei, eu sou do século passado e bem antiga, onde tinha momentos onde a máquina prevalecia, onde as estruturas organizacionais eram muito rígidas, e o que o ser humano não tinha vez. E agora eu acho fantástico quando a gente vê a visão do design, o pensar design, quando fala que só faz sentido se for para as pessoas. Então, se no dia a dia a gente encarar que o que eu faço só faz sentido se for para o outro, fica muito fácil, porque eu passo a ter o respeito com a pessoa que está à minha frente, eu respeito desde o jardineiro, do faxineiro, como um diretor de empresa, porque só fará sentido se for feito para as pessoas. Então, eu não vejo separação, vejo que cada vez mais um lado tem que subsidiar o outro, até porque hoje ser um empreendedor social, ele não tem uma remuneração, e quem me conhece, me acompanhou aqui, eu digo que os modelos de negócio têm que ser sustentáveis, nós temos que ganhar o dinheiro, não importa o que se vai fazer com o lucro, é uma outra decisão, mas eles têm que ser sustentáveis, e vejo que uma atividade social ela só terá respaldo se a gente tiver um profissional que sustente tudo isso. Então, eu acho que essa inovação ela é imprevisível e só faz sentido se tiver sentido para as pessoas. Isso muda muito os relacionamentos. Bom, sobre a pergunta, se eu bem entendi, eu não vejo esse conflito. Eu acho que ideia boa. Se ela perdura, ok. Agora, do lado do empreendedor, é muito complicado você se apaixonar pelas suas ideias, né? Porque o mercado não vai ter a mesma paixão por elas que você, né? Então, aí a busca frequente de você estar sempre se superando, sempre inovando e tal, né? Então, eu acho que a gente está vendo essa febre de inovação, porque a tecnologia está indo a um passo cada dia mais rápido, né? Estava vendo esses dias um grupo, colocou até no Kickstarter, eles criaram uma lâmpada que consome muito menos energia e que dura tipo 25 anos, uma coisa assim, sabe? E é um preço acessível. Então, tipo assim, está todo mundo correndo atrás, e aí, então, quer dizer, cada vez mais é uma dança das cadeiras. Você tem que estar sempre reinventando o que você faz para que outros não reinventem no seu lugar, né? Por aí. Bom, a pergunta foi relacionada a dinheiro e social, né? Bom, a mensagem que eu teria para colocar agora, acho que
nunca teve tanto dinheiro hoje no mercado para quem está querendo desenvolver um projeto ou um negócio que une essas duas coisas, né? Então, seja economicamente viável e tenha um impacto social. Tem um grupo hoje cada vez maior, né, que há 5 anos atrás começou com um grupo de 300 pessoas lá em São Francisco. Participei desse grupo esse ano, era um grupo de 2.000 pessoas. Há 5 anos atrás era um grupo de indivíduos. Esse ano já tinha presença de JP Morgan, Goldman Sachs, bancos de investimento desse porte. E toda a projeção para até 2020, que foi colocada pela JP para o mercado que hoje está se chamando de investimento de impacto, Impact Investing, ou seja, um grupo de investidores que estão querendo fazer investimento com retorno, então não é doação, são investimentos tradicionais com retorno, então investimentos em participação acionária, mas que querem que esses projetos tenham um impacto relevante na vida das pessoas de baixa renda. Então a projeção é que esse mercado ele tem uma atração de até 2020 de $1 trilhão. Né? Quando eu vi essa projeção, eu fiquei bobo, na verdade, porque a grande discussão, a grande questão, o grande desafio que é colocado por esses investidores hoje é não tem projeto para investir. Então eles não conseguem não conseguem fazer esse dinheiro escoar por falta de projeto ou por falta de projeto interessante. Obviamente, é uma discussão do ponto de vista deles, não tem projeto que se encaixe nos critérios dos investidores, mas tem muito dinheiro. Né? Então a grande questão aí é, se a gente souber trabalhar com isso, saber desenvolver projetos que façam algo que seja um pouquinho interessante para esses investidores, o momento está interessante. Né? Então, a gente, na Artemisia, a gente negocia mensalmente com algumas questões relacionadas a investimento para alguns dos negócios que a gente apoia. Então, acho que hoje dinheiro não é uma desculpa muito interessante. Né? Legal. Renata, o tema de Curitiba é recorrente aqui. Tem um depoimento dizendo que o assunto de ser fechado virou mito. Hoje em dia já é diferente mesmo. E na sequência tem uma pergunta se você pode dar um exemplo de uma inovação gerada no contexto do Hub. Na verdade, assim, as pessoas geralmente quando chegam no Hub, ou elas já têm uma ideia ou um negócio em andamento. O que acontece, o que o Hub faz, na verdade, é ajudar ela ou a colocar essa ideia em prática, oferecendo ferramentas, consultoria e contato até com os próprios outros membros que vão apoiar e ajudar, seja com marketing, com ideias, enfim, e trazer inovação a partir daí. E o que acontece bastante também é que acabam surgindo novas parcerias. Então, por exemplo, tem um projeto... Bom, tem algumas pessoas que frequentam mais o Hub, porque a gente também tem um espaço de trabalho compartilhado e tem pessoas que usam o Hub como escritório e não só como rede. E tem um pessoal lá que é da DRIB, que é uma rede social para realização de sonhos. Eles lançaram esse ano essa rede. E também tem o James, que é do Bloom Trigger, que é um projeto virtual também para proteção de florestas. E tem o Eduardo, que ele também tem um projeto virtual que é com foco em apoio de projetos. Bom, se eu for ver, são projetos totalmente diferentes, mas eles começaram no dia a dia, no convívio. O Eduardo começou a trabalhar para o DRIB como frente também deles, comercial. O James, como ele é inglês, ele ajuda também na parte inglês do projeto. Então, assim, na verdade, não surgiu um projeto novo, mas surgiram inovações dentro do projeto, né? Um ajudando o outro, conseguiu aumentar um projeto do outro e também a trocar serviço, né? Que é algo que é muito importante. Você sabe que você está dentro da rede, você pode encontrar pessoas que não só têm propósitos e valores alinhados com os seus, mas que também vão poder contribuir. Assim, você não precisa sair buscando, né? Já estão ali as pessoas. Então, tem outras... Bom,
A gente sempre tem retornos também, não só de quem é membro, mas quem participa dos eventos e dos encontros que acontecem lá dentro, que saem fazendo parceria em um projeto novo. Outro dia ligaram lá no Hub para falar, agradecer, eu queria falar com a Ana Paula Dorin, que é uma membro de lá, só que ela não estava, porque eu conheci ela no evento e a gente está fazendo um projeto e criou um projeto novo junto, e isso vai acontecendo e até fora do nosso alcance. A gente está até pensando uma maneira de como medir isso, né? Globalmente, como medir isso, porque as coisas vão acontecendo e a gente nem sabe. Legal, Sam. Eu preciso falar, a gente tem uma colocação do Dinho Rio. Dinho, levanta a mão que você está aí bem na frente. Ele trabalha com comunidades no Rio de Janeiro. Daí ele colocou em vários tweets, depois eu vou até pedir para vocês darem uma olhada, algumas colocações sobre é fácil fazer festival de ideias, fazer hub, quando você está falando no Leblon, como ele disse. E como é que você faz isso na comunidade carente, né? Como é que você transporta isso e as ideias das comunidades também são aceitas quando você propõe e vai procurar um investidor. Então, ele já tinha feito bem antes 2 colocações. Uma era para falar que é fácil falar de inovação no Leblon, mas como levar esse repertório para as periferias? E a outra pergunta era se vai ter festival de ideias numa favela do Rio. Como é que esse público é visto por vocês? Então, acho que uma coisa tem a ver com o coworking, de fato, e o outro com o festival. Tá? Bom, é uma boa pergunta mesmo, e é difícil, né, porque esses mundos têm que se conectar. E não existe um festival de ideias na favela do Rio ainda, mas eu acho que é só uma questão de se propor. Né? E a gente está... vamos conversar depois, eu acho uma excelente ideia. A gente tem... Obrigado. A gente teve uma experiência agora muito interessante de fazer o Festival de Ideias em parceria com o Social Good. Foi uma coisa muito boa que aconteceu e que funcionou bem. Eu acho que a ideia agora é realmente fazer com que novos festivais floresçam aí pelo Brasil. Né? Então, vamos pensar nisso. Vou conversar depois. Enquanto passa o microfone, compartilhar um negócio. Eu estava falando com a Lúcia ontem. Nós estávamos ontem aqui com um professor que acabou acontecendo uma visita, um português que trabalha na Finlândia, em Helsinki, e é professor visitando os Estados Unidos e passa 20 vezes aqui pelo Brasil. E hoje, ele estava aqui em Florianópolis ontem, hoje ele é coordenador de uma rede de 320 Living Labs no mundo para justamente projetos co-criativos, etc. E hoje ele está passando o dia lá na favela do Alemão, porque eles estão criando um Living Lab, vai ser o único Living Lab da rede no Brasil, para aproveitar e aprender com a experiência de pacificação, etc. Está chamando a atenção, inclusive, do pessoal de fora, essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Sobre o Hub, essa questão sempre foi bem discutida entre a gente desde o início, e a gente sempre ficou buscando formas, tá? Como que a gente vai ser totalmente inclusivo, porque no ambiente que a gente busca diversidade, só ter gente que tem dinheiro para pagar uma membresia e que conhece o Hub e acaba sendo elitizado de alguma forma, como que a gente vai chegar? Hoje a gente está com um projeto que se chama Hub Fellowship. A gente conseguiu um apoio, um patrocínio do SESI no Paraná, e a gente vai poder incubar 10 empreendimentos dentro do Hub. Então, esses 10 empreendimentos vão ficar lá durante o ano de 2013, sendo apoiados e acelerados pelo Hub. Ele não é um projeto que é exclusivo para baixa renda ou, enfim, para pessoas que vivem em comunidades de risco, mas ele está aberto para todos, né? E a ideia é selecionar projetos e ideias para que elas possam ser incubadas dentro do Hub e receberem auxílio para isso. É uma questão realmente assim. Eu pessoalmente sempre me preocupei com isso. E eu tenho um projeto pessoal também, assim, que eu estou começando a estudar em Curitiba, de como levar um hub mais para dentro das comunidades. De repente, ter espaços hubs, não precisa ser tão grandes, mas que ofereçam tudo que um hub oferece, que seja um ponto de encontro e conexão para as pessoas que estão transformando ou estão buscando transformar aqueles espaços para que elas possam se encontrar. Isso não aconteceu ainda, é um projeto que está começando a ser desenhado, a ideia é que em 2014 a gente consiga fazer alguma coisa, mas, por enquanto, o que a gente tenta dentro do Hub é sempre
buscar formas de trazer essa galera, assim, ou com bolsas, ou, enfim, encontrando parceiros que possam financiar a vinda deles para participação no Hub. Dinho, eu tenho uma experiência que eu vou falar minha, que eu vou entrar no negócio. Eu moro na Moca, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um bairro que é a porta da Zona Leste, em São Paulo. E eu já sinto lá falta de algum espaço. Eu já trabalhei muito tempo em casa, concordo que quando a gente começa a se encontrar, muda completamente o formato de trabalho. Depois de 10 anos que eu fiquei em casa como jornalista freelancer, eu agora trabalho num escritório, é muito melhor encontrar as pessoas. E como eu percebi essa mudança de estar agora em contato com outras pessoas, eu às vezes abro espaço no meu escritório para as pessoas virem, se quiserem, aproveitar o espaço para trabalhar, a internet e tal. E eu já estou começando a perceber que seria bom se criasse um espaço de coworking lá para o lado da Zona Leste, porque em São Paulo a gente ouve falar de alguma coisa que tem no centro, como Hub, que fica bem no centro, né? Ou alguma coisa em Pinheiros ou Vila Madalena. Os outros lugares não têm inovação. Então, eu também estou um pouco na periferia, não na periferia da cidade, mas na periferia cultural, de certa forma. E agora eu estou grávida, eu coordeno um grupo grande de mães blogueiras, tem um grupo no Facebook, meu blog é sobre isso, e eu percebo que falta também esse outro espaço, que é também um espaço de inclusão. Quer dizer, quando você quer levar outras pessoas para o teu espaço, você tem alguma condição diferenciada. Não é fácil. Lá no The Hub de São Paulo, eu já fui, e eu não sei como cadeirante entra, por exemplo. Né? Cadeirante entra, por exemplo. É super legal para bicicleta, o lugar é grande, já tiveram vários encontros, inclusive de mulheres blogueiras lá, eu sei. Mas quando eu entrei, a primeira coisa que eu falei, minha amiga @acessibilidade não ia aprovar esse lugar. Né? Então, um exemplo, acho que tem várias situações de inclusão que a gente precisa aproveitar e nesses espaços colaborativos também colocar. Então, eu já estou aqui imaginando se no ano que vem, quando eu entrar em licença, eu vou inventar um hub lá na Moca para mães. Né? Mas acho que todos esses espaços são esses que a gente agora tem oportunidade. E eu queria trazer 2 perguntas que eu acho que vão valer para todo mundo. O Adriano Lecter, @Lecter, ele diz que se a gente não acha que inovação é usada para um investimento com retorno de prazo curto, e acaba esquecendo o que tem que ser feito e perdendo algumas ideias porque não vão conseguir ter um retorno imediato. Tinha uma outra pergunta do Moisés Carvalho, que dizia, ao se falar em inovação social, logo se pensa, entre aspas, sem fins lucrativos, né? Como é que as empresas privadas cabem nessa história de inovação e continuam sendo alguma proposta social? O pessoal já vai respondendo, eu só queria falar da questão de inovação em prazo curto. Claro que a gente tem que pensar em inovação de médio e longo prazo, até com estratégia, seja nos negócios, seja na área social. Mas não dá para esquecer também o seguinte, tem que haver investimento. O ex-presidente da 3M costumava dizer o seguinte, pesquisa é você pegar dinheiro e transformar em conhecimento. Inovação é você pegar o conhecimento e transformar em dinheiro. Né? Então, um país que não investe, e vamos entender pesquisa do ponto de vista bem amplo, né? Pesquisa, experimentar coisas novas, testar novos modelos, não só desenvolver uma nova molécula, um novo nanomaterial e assim por diante. Mas tem que haver investimento público, privado, etc., porque é esse tipo de investimento que vai permitir você pensar um pouco mais fora da caixa, um pouco mais no longo prazo. Sobre essa questão da lucratividade em projetos sociais, ou dessa remuneração para os projetos, a gente, quando começa a trabalhar com um conceito de modelo de negócio, se consegue observar que, e hoje de manhã no Festival de Ideias a gente comentava isso com a equipe, é que a sustentabilidade do projeto deve existir, e a sustentabilidade aqui é exatamente saber que fontes de receitas eu posso ter no meu projeto que não seja exatamente a doação, ou que não seja recurso a fundo perdido, ou que eu dependa de um edital. Então, vai da capacidade dessa comunidade que está elaborando esse negócio, e aqui eu já acho importante a gente destacar o preconceito que a palavra negócio exprime.
né? Porque quando a gente fala o conceito de negócio, pressupõe uma visão antiga desse capitalismo que tem um opressor e um oprimido, né? E o que a gente quer trabalhar aqui é exatamente que esse conceito tem mudado. E quem acompanha o próprio Osterwalder, ele tem um trabalho enorme dentro da África, volta e meia ele está trazendo exemplos de lá, e o que a gente tem visto são comunidades que, pela sua capacidade de organização, têm a possibilidade de gerar sua riqueza e distribuir. Porque eu acho que essa é a grande sacada, é a grande transformação que a gente está fazendo, e isso foi dito aqui pelo Simon no primeiro dia, que essa revolução é a capacidade dessa conexão da transformação. Então, é um desafio que a gente está passando, de buscarmos essa sustentabilidade no modelo de negócio. Nós tivemos um trabalho, junto com a Ana, no Sebrae Nacional, boa, né? Da economia criativa, que é um outro problema que o mundo vem passando, e analisando como que os artistas, os arquitetos, designers que não têm um trabalho formal, mas que têm a sua arte, possam cobrar, independente de ser patrocinado, de ter um mecenas para aquilo ali, mas que possam gerar um modelo de negócio que seja sustentável. Eu vejo que isso é uma grande transformação. O que a gente observa hoje com as aceleradoras sociais é de estimular que se faça isso, e um desafio de saber que a palavra negócio tem mudado seu conceito, e que a gente vive hoje uma nova forma de distribuição de riqueza, e que esse compartilhar é que vai fazer a diferença. Eu concordo 100%. Eu acho que toda vez que... E quando a gente coloca a palavra social, lucro vira palavrão, né? Então, teve até uma vez num processo de aceleração, a gente teve que fazer todos os empreendedores levantarem e falar assim: pessoal, todo mundo comigo, vamos falar lucro. Porque começou a gerar um debate muito forte relacionado ela é uma palavra toda cheia de... Ela vem com uma bagagem ruim, né? com uma percepção ruim. E quando eu estou falando de negócio, pelo menos quando os negócios que a gente apoia, que a gente desenvolve, são negócios lucrativos, todos. Se não são hoje, a gente desenha para que seja. Alguns vão distribuir esse dividendo, alguns não, vão reinvestir na sua atividade, mas todos são modelos de negócios lucrativos, né? Então, a gente desenvolve um modelo de negócio que gera receita. Essa receita ela é repetitiva, ela reduz os custos ao longo do tempo e ela aumenta os lucros no longo prazo, um negócio escalável. Então, pelo menos quando eu falo de negócios sociais, eu falo de negócios lucrativos e não negócios sem fim de lucro. Passar aqui alguns. Bom, Guta, tem uma declaração aqui física de parabenização à ex-conselheira do Conselho Regional de Administração, Guta, pelos seus serviços prestados, do professor Roberto Chan, também do Conselho Regional. Vale uma anuidade do Conselho Regional de Administração para você. Tá? Obrigado, professor Roberto. Tem uma pergunta aqui também: existe algum lugar virtual ou não onde eu possa encontrar pessoas que necessitam de microcrédito para alavancar seus negócios sociais? Isso tudo pois estou montando um banco de negócios inclusivos na UFSC e estamos com dificuldades de encontrar interessados. Então, confirmando a sua tese, Renato. Bom, tem vários mecanismos aqui, e a Carolina do ICOM pode ajudar vocês nesse sentido também, porque o ICOM faz esse matching aí exatamente nessa direção. Me fizeram uma pergunta aqui, José Eduardo. Você acha que eu queria compartilhar com todos aqui. Você acha que as comunidades mais carentes estão preparadas para os espaços coworkings? Eu, sinceramente, acho que sim, porque assim, quem já participou de atividades, movimentos, programas sociais, sabe que não diferencia se é carente ou não carente. Talvez um dos espaços de coworking mais bem-sucedidos do mundo é gerenciado por pessoas normalmente mais carentes, que são os barracões de escola de samba, extremamente organizados, que fazem resultados que impressionam o mundo todo, né?
Eu até acho que, quando a gente fala de coworking, há até um despreparo dos menos carentes em trabalhar com os mais carentes. Acho que a gente, quando discute até nos âmbitos de parques tecnológicos, etc., e avança para essa área social, há um despreparo, preconceito, podemos chamar do que quiser, em fazer essa interação, em compartilhar experiências, conhecimentos, assim por diante. Então, eu não vejo que há um despreparo dos mais carentes. Eu acho que é uma questão de experimentar, de aplicar, de fazer acontecer. Vocês querem comentar um pouco sobre isso? Antes de passar para outra pergunta. Eu concordo e, de forma alguma, pessoas que vivem em um espaço que é mais carente de recursos ou do que seja, estão mais despreparadas para participarem de um espaço de colaboração do que quem é classe média. Né? Não faz sentido, né? São todos seres humanos, são todos preparados para colaborar e todos têm ideias e todos têm soluções para problemas que envolvem a sua realidade. Então, acho que não importa o tipo de comunidade ou de lugar onde esses espaços vão estar. O que importa é a necessidade das pessoas de encontrar soluções para os problemas. Tem experiência de referência no mundo aí do Banco Grameen e coisas dessa natureza que nasceram exatamente dessas situações. Né? Acho que é esse ponto que eu queria colocar. Na verdade, acho que às vezes que se coloca um ponto, a gente precisa fazer processos. Né? Para que fazer só processo para pessoas da alta renda? Vamos fazer também processo para as pessoas da baixa renda? Eu acho que não é nenhum nem outro. É um processo, né? Acho que você trabalha com design thinking, sabe que o processo de inovação real é quando a gente coloca todo mundo em colaboração. Né? Pessoas da alta renda, pessoas da baixa renda, todo mundo colaborando para desenvolver uma ideia, uma mesma solução, ou a solução para um mesmo problema. É aí que emergem soluções realmente disruptivas, soluções muito interessantes. Né? Então, nesse processo de você construir essas pontes, aí sim que eu vejo inovação real, inovação de fato. E o que a gente tem estudado da inovação é que a formação da interdisciplinaridade, da diversidade de experiência e da junção de pessoas que não vêm da mesma origem é que faz a riqueza do processo. Então, quanto mais puder mixar, juntar, unir, compartilhar, é o lema aqui do evento. Né? Conectados a gente transforma. Então, eu acho que é isso que é a grande revolução que a gente vem passando. Uma turma só vai ficar viciada a resposta. Então, o negócio é misturar. Tudo junto e misturado. Legal. Gente, eu queria agradecer a participação de todos, agradecer a Sam conosco aqui no final, Renato, Renata, Guta, Bruno, e pedir para vocês uma salva de palmas. Temos 4, 3, 2, 1.